a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Já agradeço a Deus por tudo aquilo que ainda vai fazer na minha vida. E já passo para o pastor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo número 12. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Romanos capítulo 12 e o versículo de número 17. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quanto necessita de oração? Amém. E que a minha oração nessa noite é que Deus possa abençoar todos vocês que estão aqui presentes, as pessoas que não puderam chegar hoje, e que o Senhor Jesus vai tomar frente desta obra, em nome de Jesus. Povo de Deus, eu estava em casa pensando qual era a mensagem que eu ia trazer para a igreja nesta noite. E de repente veio esta palavra na minha mente. Eu sei que falar é responsabilidade naquilo que sai pela nossa boca. Mas hoje eu vou trazer essa palavra de Deus. Até que eu apostei que o tema seria as beneficências cristãs. E a gente vamos apenas falar sobre 6 tópicos. E adiantando que esta mensagem não é para o momento do culto, mas é uma mensagem para depois do culto. Porque depois que você sair por estas portas, eu acredito que essa palavra você tem que aplicar no seu coração. As beneficências cristãs. Primeiro tópico: como você trata as pessoas. Glória a Deus. Vou ficar com isso aqui que é melhor. Porque quando o fogo começar a descer, esse lugar aqui vai ficar pequeno. É forte. Então, o primeiro tópico é como você trata as pessoas. Iniciamos no versículo 17. A ninguém tornei mal por mal. Ou seja, a palavra a ninguém tornei significa a ninguém trateis mal por mal. Esta palavra, ela está ligada às nossas ações. Não é somente as nossas palavras, aquilo que nós falamos, mas também está aplicado às nossas ações. Mas vamos observar o que é o profeta João Batista ele diz com respeito ao tratamento. Isso é muito importante. Depois vocês vão saber o porquê
Isto é de extrema importância. Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 3, Lucas capítulo 3, glória a Deus, versículo 3, diz assim: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aqui está se falando de João Batista. Uma multidão de pessoas foram lá no Rio Jordão, aonde ele estava batizando. Existiam pessoas de todas as classes sociais que estavam ali no batismo de João. Vamos agora para o versículo de número 10 até o 14. Vamos ler. Versículo 10. E a multidão interrogando João Batista: que faremos, pois? E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com aquele que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. João Batista estava instruindo aquelas pessoas que faziam a pergunta antes de se batizarem. Versículo de número 11. E respondendo ele, disse: já li o versículo 11, o 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? Os publicanos eram cobradores de impostos, e eles iam cobrar impostos acima daquilo que era determinado. Para quê? Para que eles, como ele diz, ganhassem ainda mais por cima. Aí o versículo 13, João Batista diz: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Veja só, não peça mais do que aquilo que está ordenado. Ele não disse que não era para pagar imposto. Ele disse que a pessoa tem que pagar os impostos, mas ele falou que os publicanos, os cobradores, não podiam cobrar além daquilo que estava proposto. Mas vamos continuar. E os soldados o interrogavam também, dizendo: os soldados hoje são os policiais, vamos botar hoje, que até a polícia teve lá, no batismo de João. E eles chegaram e perguntaram, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal. A primeira palavra em que João Batista fala na cara dos policiais é que eles não podem tratar ninguém mal. Essa é a primeira característica, não somente por se tratar de ser policiais, mas qualquer um de nós. Mas a palavra aqui estava sendo dirigida para os policiais daquela época. A ninguém trateis mal. Depois, ninguém, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, se contentai-vos com o vosso salário. Está ouvindo, polícia que me acompanha nas redes sociais? Policiais não podem, primeira coisa que ele tem que fazer é tratar os outros bem.
tratar bem, não defraudar, e agradeça, viu, policiais, pelo seu salário. E que me importa que estão me assistindo. Então a primeira característica é: a ninguém trateis mal. Mas vamos observar o que Jesus fala também sobre o tratamento, né? No mesmo livro de Lucas, vamos puxar uma página assim, no capítulo 6. No capítulo 6 e o versículo 31, em Lucas mesmo. Olha só o que é que Jesus fala. E como vos quereis que os homens lhes façam, da mesma maneira fazei vós também. Olha só o que Jesus estava dizendo. Vocês não querem que as pessoas lhe respeitem? Sim, mas você também tem que fazer o mesmo. Existe esse jogo de cintura, né? Às vezes a pessoa me respeite, está me ouvindo, mas aquela pessoa não se dá o respeito para que aquela pessoa também venha respeitar. Então a pessoa, se eu quero respeitar, que uma pessoa me respeite, eu também tenho que respeitar. E o respeito não significa tem pessoas que, não, eu sou autoridade, quem manda em você sou eu. Não, quem manda é Deus. Deus o manda em tudo. Agora é o nosso dever. Do jeito que a gente trata bem aos de fora, está ouvindo, filhos e filhas, trate também com educação a sua mãe que está em casa, porque muitas vezes as pessoas são tão bons para os de fora, trata tão bem, é bem, sabe, se conduzir-se bem, não é um respeito. Menino, filho de fulano, é muito educado, é para os que estão de fora. Mas quem sabe é a mãe e o pai dentro de casa. Então muitas vezes as pessoas só querem ser bem tratadas. Cuidado, isto a Bíblia diz lá no livro de Mateus 7, versículo 12, que isso é lei. Então isso é a ordenança de Deus. Nós temos que levar em consideração isso. Tratar os outros, você tem que primeiro tratar, assim, que se quer que o outro trate você bem, você primeiro tem que tratar. A lei, ela não começa nos outros, ela começa em você. Uma certa feita eu acompanhei um caso aí, que alguém estava tratando um vigilante de uma forma, meu Deus do céu, eu não era nem vigilante daquela repartição, mas somente em olhar eu comecei a observar a tranquilidade que aquele homem estava. Ele deixou um homem alterado falar, disse coisas pesadas. A reação dele foi o quê? Nada. Quando ele terminou de falar, o vigilante olhou para ele e disse assim: por que o senhor está me tratando dessa forma? Eu estou me tratando tão bem. Acabou-se com aquele homem que estava tratando mal. Sabe qual foi a resposta? Me desculpe, eu estou aperreado. Tudo bem. A gente temos que ter um autocontrole, um equilíbrio emocional, que vai haver pessoas que vai querer tirar a gente de sério. Vai ter pessoas que vão aparecer, que colocar até um dedo um dedo assim, apontar o dedo assim no rosto da gente, e a gente tem que manter o equilíbrio. Isso não significa que a pessoa está com medo, não. Não. A
pessoa não está se trocando pelaquela pessoa. Existe essa diferença. Mas vamos falar sobre alguns exemplos que eu já vi por aí. Porque é lamentável que até no meio evangélico, existem pessoas com esses tipos de condutas que não são corretas. Veja só, o respeito era também feito pelo nome. O nome é uma coisa que a gente temos que entender. Eu não chamo ninguém por apelido. Isso é feio. Às vezes, muitas vezes diz assim: a roupa suja se lava em casa. Tudo bem, é em casa. Mas muitas vezes na igreja. Se fulano é um pastor fulano tem que entender essa linguagem de comunicação. Eu tenho amigos que são sargentos, inclusive um deles foi promovido agora há pouco. Eu chamo ele de sargento fulano e ele me chama pastor Josival. Às vezes quando chega alguém em nossa igreja, a pessoa é advogada, doutor em alguma coisa, está conosco a doutora fulana, doutora, porque é. Isso aí é uma coisa que nós temos que colocar na cabeça. O respeito tem que ser assim. Mas se uma pessoa não é nada, chame pelo nome. Amém? Nada assim, pode dizer, né? Se não tiver nada se a pessoa é simplesmente uma pessoa qualquer, mas ela tem um nome, então não vamos chamar por apelido. Agora vamos, eu notifiquei algumas coisas aqui que às vezes até eu me atrapalho. Gente, uma certa feita eu fui visitar uma igreja. Eu fui convidado para ir para aquela igreja. Imagine só. E quando eu estava naquela igreja, eu estava tranquilo. Quando se levantou-se alguém que mulher de Deus, né? Levantou-se na comissão, teve a oportunidade e disse: tem gente aqui no nosso meio que só veio hoje para essa igreja para observar. Quem estava ali de visitante era eu, então não podia ser outra pessoa. Só estava eu ali. E disse mais assim: Jesus já me revelou, e se Jesus mandar, eu vou agora, vou lá, viu? Que eu não tenho medo de homem. Pronto, ela já falou que era um homem. Eu procurei ser comigo. E as pessoas que estavam na igreja automaticamente disseram na mente: não é outra pessoa não, é o pastor Josival. Eu disse: meu Deus, nem para visita eu estou prestando. Eu fui visitar porque me chamaram, mas está aqui para observar. Cuidado, hein? E mais assim, eita, ainda falou que o leite estava forrado e não sei o que. Eu digo: meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Porque falou até que o carro da SAMU estava por aí, no hospital. Eita, o negócio é pesado. Eu falei: meu Deus. Eu comigo assim: está amarrada essa palavra, isso eu não posso aceitar, em nome de Jesus. Eu não disse nada. Nesse dia me deram a oportunidade para fazer a oração final. Só foi o que eu falei. Mas deixa eu falar. Olha, minha gente,
temos que também considerar as pessoas. Tem gente que chama outro de terra. Vai, terra seca. É uma terra mesmo. Terra. Vai, vaso. Destampa o vaso aí. Vai tocar fogo hoje. E outra coisa, não é bonito quando a pessoa às vezes pega o microfone para trazer uma palavra de Deus ou louvar, e alguém esteja lá sentado e diz assim: toca fogo nele, Jesus, queima ela, Jesus. Olhe, e você está me assistindo. Você é inscrito no canal e você sabe que essa palavra é com você. Faça isso, mas não. Faça não. É feio. De outra vez, se eu estiver aqui e levantar a pessoa e dizer: toca fogo no pastor, eu vou dizer: toque fogo em você também. Cuidado, que a boca do pastor, quando fala, muitas vezes é pesada. Ah, está mandando tocar fogo em mim? Eu pego o fogo assim, ó. Vai para cima de tudo, para cima de mim não. Está queimado para lá. Amém? É necessário que quando alguém estiver ministrando a palavra, o outro esteja atento, né? Agora, o que eu observo também é que no meio da comunicação existem pessoas que às vezes eu fico pensando, porque elas são muito boas para falarem, mas para prestar atenção, não. Às vezes Jesus está derramando azeite, o pregador está pregando e o fogo está descendo, e a pessoa está pensando: amanhã, não sei se é amanhã, se é depois que eu pego meu Bolsa Família, eu não sei se é amanhã. Ué, tu viste o que a vizinha falou lá embaixo aquele dia? Gente, na hora que o pregador está pregando, é o pregador que você tem que escutar. Aí tem pessoas que muitas vezes pega a criança, vai para o lado de fora, outro sai. Gente, pelo amor de Deus, eu fui ministrar uma palavra, hora que fui em outra cidade. Quando eu cheguei lá nesse lugar, o altar era maior do que isso. Gente que não é brincadeira. Eu já estava tremendo as pernas somente em ver a quantidade de gente, mais de 20 pessoas na comissão, um grupo de jovens muito bom. Ele me deu o tema da pregação. Está conosco o pastor da cidade de Vitória, nos está dando a honra de trazer a palavra. Tá bom. A igreja, amém, amém. Quando de repente, quando comecei a pregar não, ler a palavra na minha introdução, tinha um evangelista que estava sentado e ele precisou de sair. Mas quando ele saiu, foi saindo, o povo também foi saindo. A comissão foi saindo também. Os jovens foram saindo. Uma senhora de idade que estava lá do outro lado, foi tudo saindo. Eu disse: o que está acontecendo? Eu olhei para mim assim: não estou ofendendo, não é possível uma coisa dessa. Viu? Ficou eu e o pastor. Não tinha 10 pessoas não. Olha que a igreja tem 70. Estava lotada. E eu pensei: é hoje que eu vou ter que dar lugar. Mas tem uma coisa, para esse lugar, aí depois o pastor pediu perdão a mim, pediu perdão, não sei o quê. Eu disse: não, pastor, não é preciso pedir perdão não, em nome de Deus. A sua igreja é bem organizada, está de parabéns. Mas vamos para o segundo tópico: andar com honestidade. É o que diz aqui a palavra, ainda no versículo 17. Diz assim: a ninguém tomem mal por mal, procurais as coisas
honesta perante todos os homens. Observe a primeira palavra, procurai. Por que essa palavra procurai? Porque existem pessoas ainda que não são honestas. Você pode ser um homem desonesto, você pode ser o que for, mas a partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus, eu agora vou andar na honestidade, eu vou andar fazendo o que é certo. A pessoa só erra na vida até quando quer, mas se colocar no coração, a partir de hoje eu não vou mais errar, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Você muda. 2 Coríntios capítulo 8 versículo 21. 2 Coríntios 8, 21. Veja o que é que diz. Glória a Deus. 2 Coríntios 8, 21. Pois zelamos o que é honesto. E diz mais: não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Não é somente diante do Senhor. E outra palavra, não é você ser honesto somente quando vai estar dentro da igreja, é também o teu comportamento lá fora, diante dos homens, diante dos vizinhos, diante de toda a sua família. É muita gente nos observando. Mas na igreja é uma bênção. Na igreja e lá dentro de casa e lá fora. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Paulo, ele fala essas palavras, eu fico imaginando nos dias atuais. Tem pastor que não passa nessa rua não aí, essa rua não. Só se for de Uber, carro com vidro escuro, né? E se brincar, o Uber tem que passar na carreira. Coisa mais feia. A pessoa às vezes fica cortando o caminho. Se você está devendo, vai lá aquela pessoa e conversa. Eu vou me dedicar no lugar, eu vou me sair, não, vou lá. Não tenho, acabou-se. Deu tempo, espere. A gente precisa saber o que é honestidade. Honestidade muitas vezes é alguém chegar com uma coisa ilícita, uma coisa errada lá fora, que pega, tome para a igreja, vá-se embora com isso que eu não quero não. Quero não. Eu vou dizer uma palavra para vocês diante de Deus. Eu quero que Deus acabe com a minha vida agora. Aqui na igreja, eu prefiro, é de preferência minha, que Vitória dê R$2 na igreja, e eu fico feliz, eu recebo e abençoo. Mas se chegar um dinheiro ilícito de pessoas erradas, tome pastor R$10.000, eu mando desaparecer o dinheiro por tudo. Não aceito. Eu não aceito. Mas a obra está precisando. Eu não aceito. Quem quer viver na honestidade tem que praticar a honestidade. Mas não vou receber. Que tem pessoas aí que não podem ver dinheiro. Ai meu Deus, o negócio é dinheiro, irmão. Oh meu Deus do céu. É doido por dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, não. A Bíblia diz em Provérbios 22 e o versículo 1, que é melhor você ter um bom nome do que você ter muitas riquezas. Vamos para o terceiro tópico. Hoje está bom que tem água, né? Domingo eu sofri. Eita Jesus. Paz com todos os homens. Vamos lá para o versículo 18.
Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha só, se for possível, significa que não é uma coisa impossível, é uma coisa possível, é uma coisa que você pode ter. Agora, sabe qual é o problema de muita gente? Muitas vezes se intromete aonde não é chamada. Ah, o vizinho estava na maior briga ali, eu vou lá. Tu vai lá para quê? Levar um tapa-oi? Uma tapa no pé do ouvido, é bem pregado para tu. Aí se está um vizinho brigando, não chegue lá não. Eu já morei em determinados lugares que alguém disse, aquele vizinho, ele bom não, mas quando toma uma, é bala para todo canto, é faca, é o bravo da rua. E para mim, ele é um bom vizinho. Então, o senhor foi a primeira pessoa que fala bem dele. Como eu posso falar mal de uma pessoa que nunca me tratou mal? Não tem nada a ver com a vida dos outros, não. Às vezes a gente mora num lugar, ué, fulano, se afasta de fulano, aquela mulher assim, aquele homem assim. Gente, fez algum mal a você? Então aquela pessoa é boa. E eu sabendo da conduta do rapaz, faço. Boa noite, Senhor. Boa noite, Senhor. Boa noite. Boa noite, senhora. Boa noite. Depois o pau está rolando, a briga está rolando. Você viu alguma coisa, pastor? Não vi nada. Mas a rua encheu de gente. Eu não vi nada não. Por que eu digo que eu não vi nada? Porque não me interessa a vida dos outros. Mas quando a gente começa a entrar na vida dos outros, a gente não começa a ter paz com aquela pessoa. Aí às vezes a pessoa começa a falar das pessoas, daqui a pouco a pessoa está sendo falado também. Aí a pessoa depois diz assim, o diabo está furioso comigo, o diabo está usando aquela irmã, o diabo está me perseguindo. Gente, o que foi que você fez para o diabo deixar de perseguir você? Que muitas vezes é nós, viu? Olha, vê só, uma pessoa que se relacionava muito no meio de quem não presta, sabe quem era essa pessoa? Jesus. No meio de publicanos, no meio de pecadores, de meretrizes, prostituta, Jesus estava no meio. Mas o nosso mestre está ali, sim, estava trazendo a palavra, estava ali, viu? As pessoas estavam até ignorando, mas Jesus sabia. Nós temos que colocar na cabeça o que Jesus fala no livro de João 14, versículo 27. Eu vos dou a paz. Eu não vos dou a paz como o mundo dá, não. Jesus, ele prometeu que nos daria a paz, mas a paz que Jesus está dizendo aqui não é a paz para o teu bairro, não. Não é a paz para a tua nem para a tua casa, assim. Muitas vezes pode estar tudo sem paz. Ele não prometeu. Ele prometeu uma paz exclusiva, assim, o teu coração. O mundo está pegando fogo, mas o teu coração não está em paz. Aí a Bíblia diz aqui, se for possível, tende paz quando estiver em vós. Essa palavra, quando estiver em vós, você sabe que é quando estiver em vós, significa autoconhecimento. Você agitado, você fala coisa que não pode falar, você de coisa sai da frente, irmão que o que a pessoa fica até bravo, né?
como eu conheço. Eu conheço o pastor que estava bravo, viu? Ah, como eu conheço. Lá dentro de um hospital, por causa do atendimento, você sabe que o negócio é pesado, e o pastor ficou bravo lá, e naquela redonda estava bravo. Alguém passou e disse assim: a paz do Senhor, meu pastor. Aí aquela pessoa baixou a cabeça, amém. Mas não estava em paz não, estava alterado. A vida se altera, mas a gente tem que ter o nosso autocontrole. Quando estiver em vós, quando você estiver em vós, quando você estiver sentado, deixa eu falar um negócio para você. Reserve um lugar para você ficar sozinho. Jesus também houve um momento. A Bíblia diz que Jesus não tinha tempo nem para comer. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 31. E às vezes Jesus ia para os montes sozinho, para estar sozinho, para estar orando, para estar meditando. Nós temos que ter também a nossa privacidade com Deus. Muitas vezes é necessário que a gente fique sozinho, para pensar o que vai fazer, se isso dá certo. Mas tem pessoas que é acompanhado com multidão, direto com multidão. Quando está só, está na rede social, né? No celular. Não, minha gente, faça assim. Vou deixar aqui o celular aqui desse lado, vou para lá, vou me trancar dentro do quarto. Não quero falar com ninguém. E comece a pensar no que você vai fazer. Pense se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Temos que ter essa convicção. Amém? Agora, vamos lá para o livro de Hebreus 12 e 14. Meu Deus, uma hora passa ligeiro. Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra é forte, viu? Seguir a paz com todos não é fácil, mas é o que a Bíblia diz aqui. E a santificação. Santificação, a palavra santo significa separado. Você tem que ter paz com todas as pessoas e ser uma pessoa separada, ser santo. Irmão, vamos ali para o canto. Não vai dar não para ir não. Porque a pessoa não pode estar. Uma hora eu estou com o pé na igreja, dá uma bênção. Depois de outra hora eu estou lá dentro de uma farra. Não, mas eu estou aqui, mas Deus sabe. Não, minha gente, a gente tem que separar. Crente tem que ser separado. O mundo lá fora tudo é natural. O mundo lá fora bebe, o mundo lá fora faz tudo. Isso é o mundo lá fora. Mas para quem serve a Deus tem que mostrar a diferença. Vamos para o quarto tópico, o versículo 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu a recompensarei, diz o Senhor. Interessante essa palavra que Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Roma. Estava falando com as pessoas que tinham um espírito vingativo. Eu sou crente, mas meu braço não. Precisa esse braço se converter. Não, mas se mexer comigo, eu não levo, não, sou sincero, eu sou crente, mas eu não levo você fora para casa não. Se mexer comigo, tá por cima da cara aqui, viu? Depois eu peço perdão a Jesus e tudo certo. Não é assim não. Não vos vinguei. A vingança não pode ser. Crente não pode ser vingativo com ninguém não. Agora vejam a forma que Paulo ele trata. Não vos vingueis, amados,
ele chama as pessoas lá de Roma com espírito de vingança. Não, amados. Ou seja, não, rapaz, faça isso não. Alguém lá da igreja de Roma estava com esse negócio de se vingar em alguma coisa. Não, amado, é isso. Você pode ver que uma boa palavra derruba, viu? A pessoa pode vir desse também assim, por meio mundo de palavras, mas se você dizer, meu amado, meu santo, acaba por isso. Aí a pessoa vai acalmando aquela pessoa. E está na Bíblia escrito, no capítulo 15 de Provérbios, no versículo 1, a resposta branda acalma o furor. Alguém pode chegar para você bem enfurecida ou enfurecido, bravo, mas se você souber dar uma resposta calma, aquela pessoa vai se acalmar. Agora imagine que a pessoa vem bravo, aí você vem, foi pronto. Tem um ditado aí popular que diz assim: remédio para doido, doido na porta. Eu estou indo na porta. Imagine isso. Meu Deus do céu. Imagine que doideira não vai ser, né? Se já tem um doido na porta perto do banco, um remédio para doido é outro doido. Não, minha gente, pelo amor de Deus, aí vai ser a doideira mesmo, aí vai aumentar mais aí do negócio, viu? O cara está bravo, não, para acalmar ele, né? Aí o camarada diz: chama a polícia, vai ver? Só se chamar as autoridades, que avisa calma, né? Mas o certo é você ter um autocontrole, autoconfiança em você mesmo. Você tem que olhar para aquela pessoa que talvez não seja o momento de você falar, que também existe isso, viu? Tem pessoas, já vê o camarada bravo, eu vou lá conversar com ele. Gente, não fala não. Eu me lembro que eu trabalhava de guarda. Eu fui fazer uma cobrança numa casa. Abri tudo, oh, meu Deus do céu. Eu no portão só escutava. Era panela caindo, jogo de copo tudo quebrado. Eu não sei o que estava acontecendo. O homem estava desculpando tanta mulher. A mulher também não era de ficar calada. E começou os dois discutindo. Quebrava um copo, quebrava uma panela. E eu na porta: guarda! Olha o guarda! O guarda está aqui na porta. Gente, quando o homem olhou que eu estava na porta comprando, ele olhou para mim e disse: vá. A gente não pode dizer essa palavra na igreja, né? Você imagina, né? Olha, mandou para eu ir para um lugar tão difícil. Aí eu saí de lá. Eu vim receber o que é meu. Naquela época eu não tinha maturidade. Eu sou guarda na minha vida. Eu vim atrás do que é meu. Aí eu fiquei até estressado. No outro dia eu encontrei ele. Aí ele disse: cara, eu estou lhe pedindo desculpa a você. Está aqui o teu R$1. Era nota de R$1. Está aqui. Viu? Agora tem uma coisa. Tu chegasse perto, tu visse lá que eu estava aperreado. Não era a hora de chegar, não. Eu digo: não, rapaz, não esquenta não, está tudo certo. Tudo certo, né? Está tudo certo, está tudo em paz. Mas naquele momento eu saí falando dele. Mas o errado era eu. Quando você vê uma pessoa, o negócio, olha, o pau está quebrando. Gente, vamos embora. É melhor fazer isso. Não entre em questão dos outros, não. A Bíblia diz, Provérbios 20 e o versículo 3,
que o sábio é aquele que se desvia de questão. Nós temos que fazer isso. Então aqui diz: não vos vingueis de vós mesmos, amado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 19. Vamos ver o que aqui diz. Tiago 1 e 19. Olha o que aqui diz. Vamos ler o 20 também. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem, seja pronto para ouvir. A primeira coisa, para ouvir. Hoje está difícil as pessoas ouvir a gente, né? Mas a primeira coisa, todo homem esteja pronto para ouvir. Aí diz mais assim: tardio para falar, tardio ainda para se irar. E versículo 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus, não. Se você quer que Deus venha entrar com providência na vida do teu inimigo, então você não vai fazer nada. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, você diz: Senhor, tu estás vendo, eu não posso fazer nada, mas tu pode. Então deixa Deus agir. Quando se levantasse um vingador, um inimigo contra você, não dê lugar à ira. Entregue na mão de Deus, porque a nossa ira não opera a vontade de Deus. No livro de Hebreus 10 e 30, Hebreus fica perto de Tiago, juntinho, né? 10 e 30 e versículo 31. Porque bem conhecemos aquele que disse, sabe quem é aquele? É Deus. Minha é a vingança. Olha o que é que Deus diz: eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você crê nessa palavra, então não se vingue com ninguém. Se alguém tiver irado com você, não se ire. Deixa Deus agir por você. Ele vai agir. Mas um negócio comigo, pastor, é na hora, e com Deus é no tempo certo. Então ele sabe o tempo certo e o momento certo de agir por você. Vamos para o quinto tópico. Amontoando brasas, versículo 20. Vamos ler o 20 e o versículo 21 para nós encerrarmos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Espera aí, vê só, pessoal. A pessoa deve comer a um amigo, é bom demais. Ô fulano, vem cá, entra, rapaz, vem para cá para almoçar. Olha, está aqui comendo na mesa. Ô rapaz. E às vezes tem aquele vizinho mais próximo. Opa, o negócio aqui está bom, está melhor do que em casa. Então, rapaz, senta aqui, vamos comer. Porque é amigo da pessoa, é bom demais. Mas aqui, Paulo ele diz: se o teu inimigo tiver fome, imagina só a pessoa lhe fazer raiva, e aí depois a pessoa diz assim: tem o que de bom para a gente comer lá? Aí o pensamento diz assim: bota uma dose de veneno para ele. Porque muitas vezes a gente fica irado em determinadas coisas, né? Então vê só, a Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Agora imagine só, vamos citar um exemplo. Alguém te fez muito mal,
alguém te maltratou, alguém mexeu com você, disse coisa com você que nem sequer um cachorro gostaria de escutar, te machucou muito. Aí você, aquela pessoa completa ano, um exemplo. Aí você pega o melhor, vai na rua, compra um presente, vai para aquela pessoa e diz assim, aquela pessoa vai ficar cismada. Eu tratei aquela pessoa mal, pode ser igual aquela pessoa. Eu queria falar com você. Primeiro, meus parabéns. Aqui está um presente que eu comprei para você. Para mim, sim. Muito obrigado. Ali um abraço. O que foi que aconteceu ali? Aquela pessoa, você fez, sabe o que? Amontoou brasa na cabeça daquela pessoa. Tem muitos crentes que não entendem o que é amontoar brasas. É isso. A pessoa vai ficar com a cabeça queimando. O que é que a pessoa vai dizer? Aquela pessoa que fez o mal. Mas rapaz, eu disse tanta coisa por fulano, e olha só o que ela me deu. Eu não acredito não. Aquela mulher que tu dissesse tanta da coisa, sim, eu esperava tudo, mas ela chegava a me presentear com isso aqui. Veja só o que é que vai nascer na mente. A brasa vai queimando a mente. Você montou brasa de quem aquela pessoa não esperava. Acontece. Aquela pessoa recebeu um bem de uma pessoa que jamais ela nem pensava. Então a gente temos que fazer isso. Fulano está tratando mal. Não é que você vai naquela hora, chega naquela hora que a pessoa, no meio da briga, está a pior discussão. Fulano, isso aqui é teu. Ele vai pegar, vai dar na tua cara também, porque não é o momento certo. Deixa o sangue esfriar, deixa o tempinho passar. O tempo fala, depois você chega lá com a educação, tá? Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus é testemunha. Eu já pedi perdão. Não foi a uma pessoa nem para outra. Eu pedi perdão, tudo certo. E a pessoa ainda disse, está vendo? Está vendo? Que o pastor estava errado mesmo. Veio me pedir perdão. Se falasse dessa forma, ainda era bom. Sabe o que é que diz aí? O pastor veio e se rebaixou, sabia ainda? O pastor se rebaixou. Não foi fulano aqui. Só faltou dizer que eu fiquei de joelho. Mas não foi isso. A minha intenção foi boa, porque quebrou alguma coisa que estava ali. Que estava lá. Eu estava, meu Deus, eu tinha a consciência que eu estava certo. Fui lá, fulano, me perdoa, tá certo? Com aquela palavra, perdoe, tá certo. Tá bom aí, tá certo. Mas não foi negócio também dela falar, se humilhou, viu? Se rebaixou nos meus pés. Não foi dessa forma também não. Aí já um exagero. Simplesmente pediu perdão. Essa já ia pegar tudo no ar, né? Mas vamos para o último versículo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você sabe como é que se chama isso? Ministério da reconciliação. Isso não é ministério da confusão, é ministério da reconciliação. Quando alguém lhe fazer o mal, você fazer o bem. A gente vai ler 3 versículos encerrados, né? Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 5 e 18. Já achou? Já achei. 2 Coríntios 5 e 18. Olha o que é que diz. E tudo isso provém de Deus. Tudo provém de Deus. O quê?
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19: isto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Que através de Jesus Cristo, olha, chega a me arrepiar assim, através de Jesus Cristo, ele conseguiu unir nós, a humanidade, com Deus. Ele reconciliou o homem com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que saber fazer a reconciliação com os irmãos e não fazer a bagunça. É ministério da reconciliação. Então a gente tem que fazer isso, mas tem pessoas que não, lamentável, que não é dessa forma não. Tu fala com fulano, não, meu Deus do céu, vamos utilizar-se do ministério da reconciliação. Agora, para encerrar, Mateus 5, versículo 8. Tudo é palavra de Jesus. Mateus 5, versículo 8. Perdão, é o versículo 9. Às vezes está um branco na minha mente. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados, significa felizes, os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, que privilégio a pessoa ter o nome de filho de Deus. Então a Bíblia diz aqui: bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores são pessoas que promovem a paz. Imagine só um casal, muita discussão, tantos problemas, aquela desavença. Aí chega quem? Uma pessoa que é pacificadora. Ô fulano, não tem nada a ver com a sua vida não, mas posso falar? Não. Peça permissão para entrar no meio da conversa. Não tem logo a sua opinião. Peça logo permissão. Não pode falar. A tua esposa, tem passado isso, noite de sono, tanta luta com você. Ela é uma pessoa boa, você também. Vamos acabar com isso. Vocês têm crianças que precisam de vocês. Então vamos colocar na mente. Vamos se unir. Isso não é certo. Rapaz, tem aquela palavra tão boa que acaba unindo as pessoas. Então, os pacificadores que usam desse artifício, a Bíblia diz que eles serão chamados de filhos de Deus, porque são pessoas que souberam fazer as pazes. Então, que essas palavras, primeiro, venham a começar através de mim. Amém? E vamos colocar em prática, porque vale a pena. Então estas foram as palavras de hoje, né? E vamos ficar em pé para nós concluirmos o trabalho do Senhor. E assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estas palavras, Senhor, porque nós acreditamos, Senhor, que de uma forma ou de outra, Senhor, essa palavra, Senhor, ela vai trazer para nós grandes benefícios para a nossa vida cristã. Sabemos que nós temos o nosso defeito e a cada momento nós precisamos melhorar ainda mais, Senhor.
mas pela tua infinita graça, misericórdia, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Assim como o Senhor tem reconciliado, Senhor, nós que estávamos perdidos, Senhor, mas através do teu Filho Jesus, tu reconciliaste, Senhor, nós contigo, Senhor. Meu Deus, que nesta noite nós possamos sair com esse mesmo Espírito, Senhor, o Espírito de reconciliação, de pacificação. Meu Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, não fazendo mal para aquelas pessoas que nos ofendem, Senhor, mas que nós possamos ter o sentimento, Senhor, de fazer o bem até mesmo aquelas pessoas que nos ofendem, Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Abençoa nossos lares, nossas famílias e nos conceda um bom descanso na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe.